feche os olhos. Deixe sua mente viajar para uma tarde de domingo em São Paulo. O brilho cor-de-mel do sol poente começa a sangrar pelas frestas irregulares dos desfiladeiros de concreto. Lá fora, a cidade ruge com vida, mas dentro do seu quarto, um silêncio estranho e sufocante toma conta. Você está sentado aí, com os ombros pesados, como se carregasse o peso esmagador de uma semana perdida entre planilhas e reuniões que pareciam não ter fim. Sedento por se encontrar novamente, você estende a mão para o seu violão, o seu santuário, o seu último refúgio do mundo. Mas olhe mais de perto para essas mãos. Em vez de dedilhar uma corda para acalmar sua alma, seus dedos tocam instintivamente o vidro frio do celular. Uma batalha silenciosa começa. Uma obsessão invisível cria raízes. Será que esse ângulo está artístico o suficiente? Será que esse filtro vai esconder o cansaço no meu rosto? Qual legenda vai fazer eles sentirem inveja da minha vida? 30 minutos se passam, depois 45. O quarto permanece em silêncio. Nenhuma única nota foi tocada. Há apenas o clique das intenções calculadas e a luz azul e fria refletida em um rosto perdido na performance da felicidade. Quando a tela finalmente apaga, você percebe, você nunca chegou a tocar. Suas mãos estão doloridas, não por causa de um acorde difícil, mas de tanto segurar a câmera para capturar um enquadramento perfeito. Sua mente não está em paz, ela está oca, exausta e doendo mais do que quando você começou. Meu amigo, aqui está a amarga verdade, você não está fazendo música. Você está ajoelhado diante de um tirano cruel e invisível chamado o like. Estamos estrangulando as mesmas coisas que nasceram para nos salvar. Por que tememos tanto perder tempo a ponto de nos sentirmos compelidos a transformar cada momento privado em uma exibição pública? Sob a fachada de produtividade e conexão, seremos apenas escravos decorando nossas próprias gaiolas? É hora de encarar a pergunta mais fria de todas. Você está realmente vivendo a sua vida, ou está apenas cumprindo um turno para uma plateia que nem existe? Imagine um amanhecer radiante no Rio de Janeiro, onde as ondas do Atlântico beijam suavemente as areias brancas de Copacabana. Através da névoa brilhante da manhã, avistamos um homem, vamos chamá-lo de Tiago. De longe, Tiago é a própria personificação da disciplina, passadas fortes, encharcado de suor, a respiração ritmada como um relógio. Mas, se você chegar um pouco mais perto, descobrirá uma verdade fria e vazia escondida por trás dessa fachada impecável. Tiago não sente a brisa salgada do mar na pele. Ele não ouve a sinfonia dos próprios batimentos cardíacos, o ritmo essencial de sua existência. Seus olhos estão fixos, vidrados, na luz azul tremeluzente de um relógio Garmin no pulso. Ele está correndo contra um fantasma. Cada passo que ele dá não é pela força do seu corpo, é um sacrifício feito em um altar virtual chamado Strava. Ele vive paralisado pelo medo de que, se os dados não sincronizarem, se o seu gráfico de frequência cardíaca não for impressionante o suficiente para ofuscar os amigos, então todo esse esforço desaparecerá como espuma do mar, como se nunca tivesse existido. Bem-vindo à prisão invisível, aquele espaço tóxico onde nos trancamos dentro do efeito holofote. Estamos atuando em um teatro vazio, ainda assim, estamos exaustos, aterrorizados com a ideia de que os fantasmas na plateia não fiquem satisfeitos. Sob a perspectiva estoica, isso é uma traição brutal contra a própria alma. Os antigos mestres nos ensinaram que a verdadeira felicidade reside no ato em si, na virtude, e não no aplauso estrondoso de uma multidão. Quando Tiago corre apenas para se vangloriar, ele renuncia à sua autonomia. Ele não é mais o mestre das próprias pernas, ele é um servo da validação de estranhos. Veja bem, quando você pinta um quadro apenas à espera de um elogio, cada pincelada deixa de ser sua. Ela foi roubada pela vaidade. Você está preso em um paradoxo doloroso. Quanto mais você performa a vida para os outros, mais você definha no seu próprio mundo. Está na hora. Quebre o relógio. Silencie as notificações. E aprenda a correr de novo, apenas para ouvir sua própria respiração no vasto e belo silêncio do vazio. Venha comigo até uma pequena cozinha em Porto Alegre. Imagine o aroma denso e doce de canela e açúcar mascavo pairando no ar em cada noite de sábado. Ali, eu tinha uma amiga chamada Isabela. Para ela, sovar a massa não era apenas cozinhar, era um ritual sagrado. Era a maneira como ela conversava com suas feridas e encontrava uma paz frágil em um mundo caótico. O pão da Isabela tinha uma magia estranha e profunda, porque cada pedaço era moldado por uma liberdade pura e sem filtros. Mas então, os sussurros tóxicos começaram. Amigos bem-intencionados, mas cegos pela falta de visão,
plantaram uma semente na mente dela chamada side hustle, o negócio paralelo. Eles diziam, isso é bom demais para ser de graça. Você tem que abrir uma loja. Não desperdice seu talento, transforme isso em dinheiro. Isabela sorriu, 1 ano depois, aquele sonho se tornou realidade. Ela tinha loja online, a lista interminável de clientes e os números dançando em sua conta bancária. Mas qual foi o custo? Uma tarde, eu entrei e encontrei Isabela sentada, imóvel, em meio à farinha espalhada. Seus olhos estavam vagos, o fogo que costumava arder dentro dela havia se transformado em cinzas. Ela olhava para o forno como se estivesse encarando um par de algemas. Com uma voz que parecia um sussurro que se apaga, ela confessou, eu odeio o cheiro de farinha agora. E eu detesto o som daquele sino de notificação. Bem-vindos ao cemitério da alegria, o efeito de sobrejustificação. No momento em que vestimos nossos hobbies com a capa da eficiência, convidamos, sem saber, um assassino para estrangular nossa motivação intrínseca. Quando moedas e elogios externos se tornam objetivo, a chama interna vacila e morre. Estamos cometendo um erro fatal, transformando nossos santuários do espírito, os únicos lugares onde nossas almas podem realmente descansar, em fábricas de suor não remuneradas, onde nos exploramos até ficarmos ocos. Nunca deixe sua alegria se tornar escrava do mundo material. Porque, quando você faz isso, você não perde apenas um hobby, você perde um pedaço da sua alma. Deixe-me levar você de volta a uma noite de inverno congelante às margens do rio Danúbio, há quase 2000 anos. Dentro de uma tenda militar açoitada por tempestades, em meio ao choque do aço e às intrigas políticas sufocantes do Império Romano, o homem mais poderoso da Terra está sentado sozinho, à luz de uma vela bruxuleante. Esse homem é Marco Aurélio. Ele não está escrevendo um decreto de conquista. Não está traçando grandes estratégias militares. Ele está escrevendo as suas meditações. Mas aqui está o segredo que o mundo moderno costuma ignorar. Ele nunca teve a intenção de publicá-las. Aquele livro monumental, a pedra angular da filosofia estoica, era, na verdade, nada mais do que entradas fragmentadas de um diário, um diálogo silencioso e visceral com sua própria alma. Era o seu hobby, o único oásis de liberdade para um imperador que se afogava em um mar de responsabilidades. Ele não escreveu para se tornar um autor de best-sellers, mas para impedir que sua própria mente se despedaçasse. Bem-vindos ao conceito de Skoll, um legado esquecido da sabedoria antiga. Você quer saber qual é a ironia suprema? Skoll é a raiz da nossa palavra escola. Mas seu significado original não tinha nada a ver com a pressão das provas ou com a competição feroz. Significava lazer para o cultivo da alma. Na Grécia Antiga, o descanso não era preguiça, era um ato nobre, o espaço essencial onde um ser humano podia redescobrir sua verdadeira natureza. Nós, brasileiros, temos uma filosofia, viver sem pressa. Isso não é um pretexto para a estagnação, é uma rebelião orgulhosa e desafiadora contra a loucura da produtividade. Meu amigo, um hobby de verdade nunca foi feito para polir seu currículo ou embelezar seu perfil nas redes sociais. Ele deve ser um lugar sem nome, um santuário onde você tem permissão para se despir de cada máscara, de cada título e de cada expectativa, para ser simplesmente você mesmo diante do espelho do tempo. Não transforme a sua cura em mais uma corrida. Aprenda a ficar ocioso sem culpa. Porque é nesses momentos inúteis que você finalmente, de verdade, descobre o que significa ser humano. Olhe bem no fundo dos seus próprios olhos, refletidos na tela do celular à meia-noite. Aquilo não é a luz da alegria que brilha de volta para você, é o brilho azul e frio de uma alma que está sendo drenada. Você acabou de passar 2 horas assistindo a vídeos reluzentes de culinária, cortes de faca impecáveis e pratos perfeitos no TikTok. Você diz a si mesmo que está relaxando, mas por que é que, quando a tela finalmente se apaga, seu peito parece pesado e sua mente está mais exausta do que quando você começou? Seja bem-vindo ao abismo brutal entre o consumo passivo e a criação ativa. Imagine uma cena diferente, você larga o telefone. Você vai até a cozinha e pega um único ovo. Você sente a textura áspera e fria da casca, ouve o craque nítido e satisfatório quando ela se quebra. Você respira o aroma intenso e pungente quando ele atinge a frigideira quente. Talvez você o queime. Talvez o sabor seja terrível e sua cozinha vire uma bagunça. Mas, naquele exato momento, você está verdadeiramente vivo. A verdade é que os algoritmos não querem que você saiba esta: rolar o feed não é um hobby. É uma reação submissa a doses de dopamina barata, uma espécie de doce envenenado psicológico que entorpece seu cérebro em uma euforia falsa.
Um hobby real exige algo muito mais poderoso: presença. Sob a ótica da neuropsicologia, quando você realmente coloca as mãos à obra, seja em um desenho bagunçado ou simplesmente pregando um prego na madeira, seu cérebro entra no estado de flow, estado de fluxo. Este é o santuário da mente. É um lugar onde o tempo para, e os fantasmas do passado ou as ansiedades do futuro simplesmente evaporam. Pare de confundir assistir aos outros viverem com realmente viver a sua própria vida. Escolha o seu próprio ovo queimado em vez de uma tela brilhante e sem alma. Porque, no final, apenas a ação tem o poder de resgatar sua alma desse vazio. Entre comigo em um pequeno estúdio de dança no coração vibrante da Lapa, onde ritmos de samba de fogo fazem estremecer os alicerces de paredes antigas e desgastadas pelo tempo. No meio daquela multidão, eu avisto um homem. Se você o visse em uma manhã de segunda-feira, você faria uma reverência em sinal de respeito. Ele é um CEO poderoso, um homem que carrega o destino de milhares de funcionários e contratos de milhões de dólares em suas mãos. Mas aqui, sob as luzes baixas e esfumaçadas da pista de dança, aquele Deus está derretendo. Ele é um dançarino terrível. Seus passos estão fora de compasso, seus braços balançam de forma desajeitada, e um corpo acostumado à armadura rígida de um terno de 3 peças agora tropeça diante do pulso selvagem e indomável do Brasil. Mas olhe para os olhos dele. Eles irradiam uma luz que nenhum relatório financeiro jamais poderia fornecer. Ele está rindo. É a risada inocente e pura de uma criança descobrindo o mundo pela primeira vez. Por quê? Porque este é o único santuário onde ele não precisa ser bom. Ele não é responsável por nenhum KPI. Ele não precisa se forçar a ser perfeito. Seja bem-vindo à ressurreição do amador. Na era da inteligência artificial, a perfeição se tornou uma mercadoria barata. A inteligência artificial pode pintar um quadro impecável, compor uma trilha sonora perfeitamente afinada ou renderizar um vídeo tão suave que chega a ser assustador. Mas a inteligência artificial não sabe o que é ser desastrada. A perfeição feita por máquinas não tem alma. São precisamente esses esboços bagunçados, essas notas fora do tom ou os passos de dança vacilantes daquele CEO que servem como a prova de ferro de que aquele ser está, de fato, vivo. Fomos envenenados pela mentalidade de que, se não somos bons em algo, não deveríamos fazê-lo. Que crime contra a alma! Você precisa dar a si mesmo a permissão para ser ruim em algo, apenas para manter a sua humanidade. Tenha coragem de ser um amador. Apaixone-se pela sua própria imperfeição. Porque no momento em que você abandona a pressão pelo sucesso, você finalmente toca a orla da liberdade suprema. Não deixe que a perfeição roube o seu direito de falhar. É nas rachaduras da nossa própria desordem que a luz do verdadeiro eu finalmente encontro o seu caminho. Venha comigo, uma última vez, para fora deste teatro de ilusões. Pare por apenas um segundo, bem no meio do turbilhão de São Paulo, ou onde quer que você esteja agora, para ouvir as batidas de um coração que está simplesmente exausto de interpretar o papel de perfeito. Eu quero te entregar um desafio, não um objetivo a conquistar, mas um ato de libertação. Hoje, tenha coragem de fazer algo completamente inútil. Pegue uma caneta, faça um desenho rabiscado com tudo que você tem, e depois, jogue-o no lixo assim que terminar. Deixe que esses traços pertençam apenas a este segundo fugaz, nem para exibição, nem para venda, mas apenas para acalmar a sua alma. Pegue aquele violão e toque uma melodia desafinada sem apertar o botão de gravar, sem ficar obcecado pelo ângulo da câmera. E por favor, apenas uma vez, deixe seu celular para trás. Saia para a rua e sinta a brisa salgada do mar ou o cheiro da terra molhada contra a sua pele, sem precisar de um único check para provar que você estava lá. Por quê? Porque você não é uma mercadoria na prateleira esperando o mundo te avaliar. Você não é um algoritmo, nem uma máquina de produção desenhada para espremer cada segundo em troca de números sem alma. O seu hobby é um santuário, não uma fábrica de suor não remunerada. Um ser humano de verdade não é definido pelo que ele cria para o mundo, mas sim pela forma como ele aproveita esta vida simplesmente porque ela vale a pena ser vivida. Não deixe que ninguém, ou nenhuma sociedade, roube o seu direito de viver com pureza. Fique de pé, olhe diretamente para a loucura deste mundo e diga: minha alma é minha, e ela nunca será conquistada pela pressão de ser produtivo. Guerreiros do espírito, é hora de reivindicar sua liberdade das cinzas da produtividade. Porque no fim, o momento em que você ousa fazer algo apenas pelo prazer da sua própria alegria, esse é o momento em que você se torna verdadeiramente invencível. Invictus.